Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo do Comitê Financeiro da Six Farroupilha. Aproveito para convidar você que ainda não segue o perfil da Six Farroupilha no YouTube para seguir, se inscrever no nosso canal e curtir esse conteúdo e ficar sempre por dentro de mais conteúdos como esse. Bom, hoje nós vamos conversar aqui com dois especialistas sobre questões tributárias, fiscais, questões que são dores muito grandes dos empresários, não é mesmo? Então, hoje agradeço aqui a presença da Nádia Emer Gracelli e do Marcelo Sordi, que vão poder contribuir muito, conosco e vão poder nos ensinar um pouquinho de como é que a gente lida com os tão temidos tributos, com essas questões fiscais que deixam os empresários aí de cabelo branco muitas vezes. Então, sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês. Nádia, para quem não conhece ainda você, vou pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, pode ser? Pode sim. Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia Emer Gracelli, sou contadora de profissão há muitos anos, Eu não sei se eu saberia fazer outra coisa, E também economista, mas eu atuo mesmo na área da contabilidade, dos tributos e de custos também, A gente tem uma visão sistêmica da empresa, nem sempre a gente consegue apanhar tudo, mas a gente procura. Exatamente, e o contador, ainda bem que existem os contadores para nos ajudar, Porque nós empresários, sem os contadores, o que seríamos de nós, O que eu digo, O contador, ele é uma peça fundamental na empresa, mas só que o empresário tem que ter a seguinte visão, não é pensar que o contador só sabe emitir guias, o empresário tem que ter o contador no lado dele, Marcelo? Parceiro. Tem que ser parceiro e tem que saber de todos os negócios. Eu sempre digo, se o empresário quer omitir os negócios para a esposa ou quem tem namorada para namorada, beleza, não vejo problema. Mas ele não pode omitir os negócios para o seu contador, porque tem que haver transparência para que ele possa colaborar, para que ele possa orientar nos negócios. Perfeito. O contador tem que estar sempre do lado, não pode mentir. E eu, Nádia, que sou advogada, digo mais, não pode mentir para o contador e para o advogado. Para o resto, pode mentir. Com certeza. Mas já aproveito também e dou as boas-vindas aqui para o Marcelo. Marcelo, para quem não te conhece, vamos se apresentar, pode ser? Meu nome é Marcelo Sordi, trabalho há 25 anos no setor financeiro de duas empresas de ramos distintos, construção civil e malharia e confecção. Formado em administração, agradeço o convite de estar aqui hoje, trocar um pouquinho da ideia do dia a dia que a gente tem de fazer os custos dentro das empresas, de conversar com o contador e descobrir qual é a melhor regime tributário que tu vai te enquadrar, trocar essas experiências para tentar levar um pouquinho mais de conhecimento a quem nos vai assistir e que seja de boa ajuda a todos. Com certeza. Não tenho dúvidas que vocês vão conseguir esclarecer muito, aqui para nós. E vou começar com uma questão muito simples para a Nádia, mas para nós, muitas vezes é um bicho de 7 cabeças, A gente fala sobre os tributos, sobre as questões fiscais e muitas vezes a classe empresária, ela empreende sem nem saber por onde começar. E o contador, ele é a porta de entrada para isso, A quem eu vou me socorrer? Por onde eu começo quando eu vou abrir uma empresa? Eu bato lá na porta do contador e o contador me diz, você vai criar um CNPJ, eu vou escolher aqui o teu regime tributário e a gente vai dar cabo ao teu negócio. E aí o empresário, ele nem sequer entende o que é o regime tributário no qual ele está enquadrado. Muitas vezes ele vai lá, abre um MEI, não sabe se é a melhor opção, se ele pode, se ele se enquadra no MEI, ou ele abre um CNPJ enquadrado no Simples Nacional, que é o regime mais comum. As pessoas são extremamente apegadas ao Simples Nacional, mas muitas vezes não sabem o que quer dizer o Simples Nacional, o que é o Simples Nacional, nem sequer conhece outros regimes tributários, lucro real, lucro presumido, nunca nem ouviram falar, e às vezes realmente por uma falta de conhecimento acabam optando por um regime que não seria o mais adequado, que não seria o melhor. Eu acho que a gente começa com essa questão.
explicando de maneira muito simples o que são esses regimes tributários, quem escolhe, como é que se escolhe, porque, Nádia, eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e não fazem ideia, né? Sim, Vanessa, o que acontece? Tu falou uma palavra ali no início muito importante. Tem muitos empresários que querem empreender, trabalhei anos de empregado ou de autônomo e agora eu quero montar meu próprio negócio. Beleza, nota 10. Mas o que acontece? Eu sempre digo lá na minha empresa o seguinte, que o empresário no primeiro ano, a gente tem que dar a mão para ele, que nem quando uma criança começa a caminhar, que você vai dar a mãozinha até ele ficar firme no caminhar. O empresário, entre aspas, é a mesma coisa, você tem que dar a mão, você tem que estar mais em contato, o empresário tem que fazer todas as perguntas que ele tem dúvida, porque para abrir a empresa é moleza, como a gente diz. O trabalho é dali em diante, né? Como ele vai fluir, né? Então, o que acontece? Nem sempre a pessoa sabe, e para mim poder te instruir, eu tenho que saber o que você quer fazer, senão não dá. Então, tem que estar em contato simultâneo, contador e empresário, ou funcionário do empresário para ver, né? Porque quando a gente chama o empresário que ele abriu a empresa, no primeiro dia que você atende ele, que você faz a reunião inicial de abertura de empresa, a gente fala tanto que o empresário, coitado, fica zonzo de tanto ouvir a gente falar. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então a gente tem que falar o básico. Eu vou te incluir no simples por quê? Então é o primeiro passo, porque nós temos várias modalidades. Nós temos o simples nacional, nós temos o lucro presumido, temos o lucro real, temos o lucro arbitrado e temos o MEI também, que o MEI eu diria que são casos esporádicos. Se você tem uma empresa, você começa com uma estrutura maior, não pode abrir um MEI, porque o MEI ele é só para R$6.000 de faturamento. Às vezes só a tua folha ou o teu aluguel é superior, então você tem que descartar o MEI. Então a gente vai para o simples se a atividade permite, né? Se a atividade permite, tu vai para o simples. Mas temos que ter alguns cuidados, porque o simples nacional, ele só tem o nome de simples. Porque simples não é. Exatamente, simples é muito pouca coisa, porque dentro do simples nós temos 5 anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e anexo 5. Então, assim, muitas vezes o simples se torna mais caro que um lucro presumido. Então a gente começa assim, eu vou ficar no simples ou lucro presumido. A primeira pergunta que vem: você vai ter quantos empregados? Qual é a média da folha, né, Marcelo? Eu acho que o grande problema não é um problema. Eu acho que nós temos que dar um mérito para, principalmente, a nossa região, que é de querer empreender. Uhum. Então, assim, nós temos uma vontade e uma capacidade muito grande das pessoas quererem empreender. Mas o empreender de que forma? O que eu vou produzir? Trabalhei 20 anos numa empresa, conheço tudo. Sim, tu conhece daquilo que tu estava fazendo lá. Mas e o mercado ali fora que tu vai atuar? O que tu vai fazer? Qual é o produto? Para quem tu vai vender? Aí nós vamos cair na parte tributária. E daí, Marcelo, vem e a parte tributária anda juntamente com os custos da empresa. Bom, vou fazer os custos da empresa, vou fazer o custo dessa xícara que eu vou vender. Eu posso fazer, boto a lucratividade que eu quero. Quando você terminou de fazer o custo, qual é a primeira pergunta, Marcelo, que a gente faz? O mercado aceita essa caneca por R$100 cada uma? Não, não vai aceitar. O mercado aceita por 60 no máximo. Aí você tem que verificar o que interferiu tanto no custo. É a tua margem de lucro, talvez, você tem que diminuir. Ou aonde que tem custos altos. E muitas vezes, onde é que a gente volta? No tributário. Porque eu posso comprar essa caneca, eu sou uma empresa do simples, mas eu vou comprar essa caneca e o produto dela, digamos, venha de São Paulo. Digamos que eu tenha DIFAL para recolher. Aquele DIFAL, como sou uma empresa do
Simples, para mim ele vai virar custo. O DIFAL, o próprio ICM, né, Marcelo? O próprio PIS e COFINS. Então, essas coisas que requer bastante análise. E também eu quero falar um pouquinho assim, o Simples, ele tem um limite de faturamento. Para dentro do estado ele é 3.600.000, a nível nacional ele é 4.800.000. Então, às vezes acontece de ter uma empresa que ultrapassou o limite estadual e municipal, que é 13.600, e está dentro do limite federal. Então, isso requer bastante detalhes, que muitas vezes a gente não se dá conta. Temos o lucro presumido, então, a não ser as instituições financeiras, a maioria das empresas pode optar, mas tem um limite de faturamento que é até 78 milhões, né? Ano. E temos o lucro real, que o lucro real não tem limite para a opção. Você pode optar desde quem fatura 100 mil no ano até bilhões no ano, né? Bilhões é obrigado ser lucro real, acima dos 78. Até vou puxar um gancho, né, Nádia, um ponto muito importante, as pessoas se apegam a esse número, né? O Simples Nacional, bom, eu vou faturar até 4,8 milhões ou até 3,6 milhões, então até eu não chegar nesse faturamento, para mim nunca vai ser vantagem eu sair do Simples Nacional. Não é verdade. Não é verdade, porque depende do faturamento, para onde você vende, depende da tua folha de pagamento, porque às vezes se a tua folha de pagamento é baixa, que você mandou terceirizar, isto é, você mandou industrializar fora, tu comprou a matéria-prima, mas mandou lá na malharia do Marcelo tecer os produtos, eu não tenho despesa com mão de obra, só com industrialização. Então eu tenho que analisar se realmente o Simples Nacional ele é vantajoso, porque o Simples Nacional não é tão barato. Então ele é barato para quem paga muito ICM, para quem tem folha de pagamento elevada, tem uma série de quesitos que tem influência nisso, né? E uma coisa importante, né, Nádia, quando as empresas chegam nesse nível de faturamento que está no Simples, a alíquota do Simples, ela fica tão alta que tu tá tão acostumado com uma alíquota intermediária que quando tu chega nesse nível de faturamento, a alíquota fica tão alta que o teu imposto começa a pesar muito dentro da tua atividade. Aí que tu volta para fazer a análise. Era vantagem eu ficar dentro do Simples, pagando lá quando tu está em 3.600, 3.800, tu está numa alíquota de 17%, 18% de imposto. Mas se eu estou no presumido, eu venho para 6%, 5,93%. Isso aí, só que daí depois tu tem mais o ICM, tu tens mais a parte dos empregados do Aí INSS. aquela análise da ICM, de quem eu compro? Da onde que eu compro? Qual é? Eu compro dentro do estado e vendo dentro do estado. Bom, aí numa das empresas que eu atuo, aí tu tem a questão do incentivo para dentro do estado. Então o ICM é menor quando eu compro e quando eu vendo também é menor. Né? E outra coisa que nós temos que ver no Simples Nacional também é o seguinte: o Simples Nacional, o governo já diz que ele tem suas benesses só pela alíquota, né? Então tudo que eu compro eu não posso me acreditar de nada. ICM, IPI, PIS, COFINS, nada. O que eu paguei vira custo, né? E tem outro detalhe, porque muitas vezes a gente ouve empresas grandes que diz: tua empresa é do Simples? Não vou comprar de você. Porque o Simples, se eu tenho uma empresa, faturei 100 mil e ela é modalidade geral, eu transfiro 17% de ICM sobre o 100. Se eu tenho uma empresa do Simples que faturei 100 mil, eu vou transferir para o meu cliente 1,58, o 1,98. Então, assim, quando a gente escolhe a forma de tributação, não é só você olhar para a sua empresa, você tem que olhar para o seu cliente. Eu mesmo digo, às vezes aparece cliente
clientes nossos que dizem, não, eu não posso optar pelo Simples Nacional, porque se eu optar pelo Simples Nacional, os meus clientes não compram mais de mim. Então, assim, tem vários fatores para a gente olhar. Tu tem que olhar quanto você iria economizar, mas tu tens que olhar assim, ó, quanto tu vai transferir de crédito, para quem você vai vender. Ela é uma teia de aranha, né? Ela é bem complexa. E o próprio governo, há 10, 15 anos atrás, quando a Receita Federal começou a fazer várias apreensões, ia tudo para leilão. Computadores novos, tudo. Hoje a Receita está completamente informatizada em todos os lugares. Eu emiti uma nota agora, 5 minutos atrás, já está lá na base da Receita. Exato. Uma vez tu emitia a nota, tu cancelava, fazia mil. Hoje não, hoje tá tudo interligado. Tá tudo online. Eu emiti agora, já está na base da Receita. E eles rastreiam a carga. Ele não precisa sair de trás da mesa para saber o que está acontecendo na tua empresa. E outro ponto, né, o quanto as pessoas, às vezes, naquela ideia errônea, né, de que ninguém vai ficar sabendo, porque eu ouvi dizer que no Pix não pega, porque eu ouvi dizer que nos bancos, eu ouvi já que os bancos online não têm vinculação com a Receita, então é só ter uma conta num banco online que não vai ter essa comunicação. Não existe isso. Exatamente, e as pessoas nessa ideia errônea acabam, né, fazendo... Eu queria aproveitar, Vanessa, já que você tocou nisso, hoje o que mais nós vemos é pagamentos em Pix. Nada contra, cada um paga do jeito que quer. Mas tem que saber que tudo que entra no Pix, o governo controla. Né? Então, assim, existem convênios do governo do estado com prefeituras. Então, começa pela base das prefeituras. Porque as prefeituras têm interesse, porque toda a venda, ela gera ICM. Todo ICM a prefeitura tem uma fatia. Então a gente não adianta querer se iludir. E tanto é que tanto o governo estadual como o governo federal, eles fazem campanha. Você vendeu no cartão, você vendeu no Pix e não emitiu nota? Se autorregularize antes que nós chegamos lá. Né? Então não tem mais a notificação, aquela a cartinha simpática dizendo venha se autorregularizar. Eu sempre digo, a cartinha aconteceu um erro, verifique o erro e venha... Isso, estou te dando uma chance, mas não vai ter duas, é apenas uma. Exatamente. E outro ponto, né, Nádia, a gente fala muito sobre a questão do ICMS, né, então fala mais sobre a questão da indústria, mas o prestador de serviço é a mesma coisa, né? Então, o ISS, os convênios do município, né, eles funcionam de igual forma, vendas no cartão, vendas no Pix, Vanessa, o prestador de serviço, queridos, a prefeitura também quer o ISS, né? Mas, Vanessa, outra coisa que a parte tributária, ela é muito vasta, muito extensa. Precisariam dias para conversar dela, né? Mas uma coisa puxa a outra, né, Marcelo? Claro, e cada atividade, cada ramo, ela tem a sua peculiaridade. Mas então, hoje aqui nós estamos falando meio que genérico. Genérico, por cima. Já que a Vanessa falou em prestador de serviço, por exemplo, assim, aquele prestador de serviço que presta o serviço na construção civil, para construir uma casa, para construir um pavilhão, eu não vou te dar nota, ou eu te dou a nota, mas não tenho folha de pagamento, não vou informar no e-social. O dia que você for baixar a sua casa, tá lá todo o INSS para ser pago. Por isso que eu falei primeiro, é uma engrenagem. Se você começar a fala de INSS, fala de ICM, é uma teia de aranha, você não foge. Se tu pegar nós lá na construção civil, tu pega os projetos que tu faz, tem muita gente que quer construir a sua casa. Vai lá na Caixa Econômica, vai lá, financia em construção, é legal, funciona. Só que assim, ninguém diz para ele que ele pegou lá o pedreiro e o servente lá que não deram nota e não deram nada. Aí quando ele vai lá para dar baixo, porque o que a Caixa faz? Retém 10% do final do valor que tu financiou para ti regularizar. Ele só te libera depois que tu regularizar. E ele, quando chega lá, aí ele vem com uma conta de 10 mil de INSS ou de IS e ele não sabe de onde que veio, porque veio. Então, isso faz com que as prefeituras estejam hoje
muito mais atentas a isso, tanto que tu fez um projeto, já vai para a Receita, uma CNO lá na Receita. E Marcelo, já que nós estamos falando de construção civil, um prédiozinho desses que tem aqui na cidade, para dar 600, 700 mil de INSS, é moleza. Piscar de olhos. Piscar de olhos. É só você não controlar as notas com as folhas de pagamento, né? Muitas vezes a gente diz, a gente ouve, não é nada. Na hora que, como é que você vai tirar, como é que você vai registrar no registro de imóvel? Nunca mais regulariza. Se tu não paga os tributos, tu não consegue mais regularizar, nem na prefeitura, nem no registro de imóveis, nem no local. Nessa questão de construção civil, a gente tem uma larga experiência, né, Nádia? A gente pode ajudar o pessoal que, assim, que quer... eu tenho minha empresa, estou crescendo... Quero fazer um pavilhão, comprei um terreno, vou crescer, vou fazer. Aí ele vai lá, ele faz um pré-moldado, legal, é rápido, tudo. Só que pré-moldado não gera INSS. Na hora da baixa ele vai pagar sobre tudo. Nossa. Porque não gera, né? Ou seja, é um custo que, na verdade, a pessoa não calcula e gera, no final, uma despesa muito maior. Basicamente, tudo, né, Marcelo, é sobre análise de custo, que é uma coisa que o empresário não sabe fazer. Infelizmente, é aquela velha história, como a Nádia começou dizendo, a gente tem que pegar na mão do empresário no início, porque ele não sabe. E outro ponto, não existe faculdade para ser empresário, né? O empresário, ele aprende caindo e levantando, ralando o joelho, aqui né? Entre nós, o empresário é muito bom naquilo que ele faz, muito bom em produzir, em vender, né? Então, claro, ele sozinho não consegue abarcar todas as necessidades da empresa. Ele tem que se assessorar de alguém que ajude, né, Marcelo? Sim. Tanto no financeiro como no tributário, porque assim, muitas vezes, esse negócio do INSS que eu falei, muitas vezes a gente se surpreende. Então, as próprias incorporadoras que trabalham com construção de obra, se ela não cuidar rigorosamente de pegar as notas, de controlar o quanto a folha de pagamento tem, vai chegar no final, esse incorporador, para ter 600 mil de INSS para pagar, num toque, vai tirar a diferença da outra. E acontece bastante dele, construiu e terceirizou, beleza, ele terceirizou a obra. Só que aquele que prestou o serviço e emitiu uma nota fiscal, ele tem recolhimento de salários para aquela nota fiscal que ele deu? Porque eu posso dar uma nota fiscal de 100 mil para a pessoa, mas eu tenho folha de pagamento que vai cobrir isso. Se eu não tiver aquela nota lá, é descartada. O INSS nem aceita ela. E Vanessa, outra coisa para complementar, hoje nós estamos falando de uma legislação tributária que a gente conhece, a gente sabe onde é mais caro, onde é mais barato, mas nós estamos a caminho de uma reforma tributária que se sabe algumas coisas, não se sabe tudo. Eu entendo que a reforma tributária ela só vai aumentar a carga tributária. Principalmente dos prestadores de serviço. Aonde eu vi até agora, para a indústria me parece que vai ficar equilibrado nos 27%. Mas para os demais vai ser muito difícil essa análise da carga tributária. Ela vai começar agora no começo de 26 com alguns itens, né? Então, assim, vai ser um caminho bem árduo, um caminho, assim, duplo, eu diria, porque para que lado você vai, né? Então, nós temos que nos preparar para saber que vai ser mais difícil. E outra coisa que eu vejo que para o nosso empresário é complicado, quando o governo edita uma lei no dia 26 de dezembro, que foi o problema da lei 14.789, para vigorar a partir do 1º de janeiro, 4 dias, né? Então, que é a lei das subvenções.
Primeiro o empresariado, não é todos, mas quem podia se aproveitar de alguns benefícios de extrair da base do IR da contribuição, ele para de extrair e começa a somar para pagar imposto, né? Então me parece assim que tem alguma coisa errada, né? Me parece, como é que dia 26 de dezembro, outra coisa, né? Onde é que eu vou aplicar melhor? É melhor o CDB, poupança? Não, você aplica no exterior, que é a melhor coisa que tem. Aí o que o governo faz? Ele vem e baixa a lei no final do ano que você tem um X prazo para regularizar os rendimentos. E, inclusive, para você tributar os lucros gerados pela tua empresa no exterior, lucros acumulados. Então, se eu tinha uma empresa no exterior há 10 anos, não quero dizer que eu sou contra, viu? Não sei se o governo está certo ou não, mas o que eu fico assim pensando, como é que eu vou trabalhar, né, Marcelo? Não tem como é que a gente vai fazer custo se antes eu sabia que o meu imposto era X e do dia para a noite ele vira de X para Y? Quem é que consegue fazer essa conta matemática? Acho que nem o melhor matemático. Tu não tem como chegar e dizer assim, olha, eu te emprestei um dinheiro, era X, mas agora o governo quer me cobrar um valor, tu tem que me pagar a diferença. Isso nós sabemos que não existe, gente. Aqui nós estamos falando assim, e é complexo, o tributário brasileiro é muito complexo, né? Para te entender todo ele é difícil. Se é difícil tu entender nessa magnitude, como é que tu faz para entender no teu dia a dia, dentro da tua empresa, o quanto representa, o que eu posso fazer? Aquilo que a gente volta sempre no início da conversa. Eu tenho que saber os meus custos. Não importa se ele seja tributário, não importa se ele seja da conta de energia, quanto representa, eu tenho que saber os meus custos. É o ponto de partida, né, É o ponto de partida para qualquer coisa que tu vai fazer. Eu tenho que saber aquele produto que eu vou comprar. Vem de São Paulo, eu tenho que saber que tem, que a Nádia falou no início de FAO, que é a diferença de alíquota. Aqui, quando entrar no estado, tu vai ter que pagar 13% a mais. Tu tem que colocar isso naquela matéria-prima que tu está comprando. Sim, e outro ponto, né? Muitas vezes a gente acha que comprando de fora a gente vai ter alguns benefícios e acaba deixando de recolher esses tributos e aí a continha chega em algum momento. Ela vem. Então, assim, é isso que quem estão nos ouvindo e vendo, assim, ó, pense assim, pare, pegue a sua empresa e coloque tudo no papel. Sabe, o antigo papel ou o computador, Excel, escolha o que quiser. E lá tu tem que planilhar tudo. Tu tem que saber, eu vou comprando de São Paulo, quanto me custa? Mas eu não tenho similar no estado, eu tenho que comprar de São Paulo. Exemplo, porque ou Santa Catarina, o que está acontecendo hoje que ninguém comenta muito? A maioria das empresas está colocando empresas em Santa Catarina, porque Santa Catarina devolve parte do ICM se tu tiver empresa lá dentro. Então, para quê? Para o custo dele ficar menor, aí ele vende para ti a 4. Só que para ti, o 4 tu tem que tributar para chegar nos 17. São mais 13. Aí ele tem empresa aqui no estado, eu tenho fornecedor que tem empresa aqui dentro do estado, mas ele vende Santa Catarina, porque lá fica mais barato. E além disso, ele recebe retorno do ICM, que aqui no estado é o contrário. Aqui ele só quer te cobrar. Santa Catarina cria incentivos para que tu coloque empresas lá. E nós precisamos entender todo esse mecanismo para fazer a hora das nossas compras. Agora, claro, tem produtos que tu não tem aqui dentro, né? Então, do estado para ser fornecido. Então, tem que vir de fora. Tem que estar lá no custo do produto. Aí nós voltamos no início. Essa caneca aqui vai ser vendida por R$100? Alguém vai te pagar R$100 ou melhor, vai te pagar R$1 por ela? E aí vem outro ponto que quebra muitas vezes o empresário, o importado, né?
Que a gente tem todo esse custo e de repente a caneca que vem de outro país, que atravessa o mar, vem a metade do preço. Vem pela metade do preço. E Vanessa, outra coisa que eu queria comentar também, às vezes a gente vê assim, o empresário diz assim, não, eu quero ir para o lucro real porque a minha empresa dá pouco lucro. Beleza, né? Só que não é só o lucro que a gente tem que olhar quando você quer optar pelo lucro real. O lucro é uma das coisas, porque no lucro real, a apuração do PIS e COFINS, ela é não cumulativa, isto é, o cálculo é diferente. Quando você pega o lucro presumido, você calcula 3,65, tá ok. No lucro real, não. Você calcula na saída 9,25, é certo, né? Aí depois você pode subtrair todos os créditos sobre as compras, né? Só que você tem que ver quais são os produtos que te geram direito a crédito. A mesma coisa com o ICM, que está dentro da mesma modalidade. Se você compra de muita empresa do Simples, o teu ICM vai ser um crédito muito irrisório, né? Daí chega no final, né, Marcelo? Tu faz o conta corrente, o débito e o crédito, tu apura o saldo, vai te dar um valor exorbitante de ICM para pagar. Ou pode te dar um valor exorbitante de PIS e COFINS para pagar. Então não é só saber as alíquotas, é ver aonde eu me encaixo melhor e o que eu posso fazer. Bom, eu estou no lucro real, entre aspas, eu não posso comprar do Simples, ou a não ser que o Simples me venda e o preço dele seja muito, muito bom para compensar por isso que daí débito, ele tem, né, que entender de custos. Por quê? E eu acho que é uma coisa que a gente vai enfatizar bastante aqui por isso. Ele quer ser do real para pegar todos esses benefícios tributários e aí ele compra do Simples e paga preço cheio. No Simples, por quê? Porque ele não sabe que lá ele não vai deduzir ou se creditar de impostos que ele pode se creditar. Então, essa análise é que tem que ser feita. Sim, e é aquilo que a gente falou, né? O empresário, muitas vezes, ele sequer conhece disso, né? A gente vinha falando... E aqui nós estamos falando de lucro real, vamos voltar lá no início, né, Nádia? Simples até 4.800, presumido até 78 milhões, lucro real seria a partir de acima desses valores, mas eu quero me enquadrar antes, pode ser antes de também. Qualquer valor também ele pode ser. Sim. Mas assim, qual é a minha atividade? Por que eu vou entrar no lucro real? Então, é isso que as pessoas têm que olhar para a sua atividade. Eu faço um exercício muito, muito seguido, que é fechar os olhos quando tu está dentro da empresa e imaginar o todo. Depois tu vai esmiuçando partes a partes, mas tu tem que entender do todo. Se tu entender do todo, tu diz, opa, aqui eu tenho um problema para ser resolvido, eu preciso me informar como eu vou resolver esse problema do imposto, se é vantagem ou não é vantagem, porque o resto da minha atividade vai estar diretamente relacionada. Eu vou me tornar competitivo? A mesma coisa é o seguinte, vou empreender, eu quero abrir uma empresa no Simples Nacional. O que você vai fazer? Vou prestar serviço. Que tipo de serviço? Se você for prestar um serviço que você fica à disposição do contratante todo dia, é considerado cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra não pode ser simples. A Receita há pouco tempo andou se manifestando sobre algumas profissões que os trabalhos dela não pode ser simples porque é considerado cessão de mão de obra, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas o que é cessão de mão de obra? É eu abrir a minha empresa, me comprometer que eu vou trabalhar só para ti, né, Vanessa? Isso é uma cessão de mão de obra. 8 horas estou na tua empresa, saio às 18 e todos os dias eu faço do mesmo jeito, ou se eu estou à tua disposição 3 vezes por semana. Então a cessão de mão de obra não pode ser simples, né? Então a gente já começa com um passo torto. Por isso que não pode haver segredo entre empresário e contador, exatamente por isso, porque a gente tem que saber o que o empresário vai fazer
no dia a dia dele. Sim, e tem que ter o mínimo de compreensão sobre essas situações, né? Primeiro, Sim. custo, né? Que a gente bateu muito nessa tecla, Sim. a formação do custo do teu produto, né? Ou do teu serviço, porque aí é muito isso. A pessoa acha que custo a gente só fala em indústria, só fala em produto. E não colocam o custo do serviço, né? Porque, não, mas o serviço sou eu que empresto, então não tem tanto custo, o custo é a minha mão de obra. E não engloba Mas tudo. quanto custa a tua mão de obra? Exato, e quanto custa o meu deslocamento para ir prestar esse serviço, quanto custa a minha luz, o meu aluguel. E além desses custos que você falou, se for custos de profissionais liberais, o conhecimento tu não consegue medir o custo. Exatamente. Então eu sempre digo, o conhecimento não é com a cabeça no travesseiro que a gente conquista, né? É muito difícil e até na hora das interpretações é um pouco complicado, né? Então é isso, né? Primeiro ponto, custo, né? E segundo, o empresário, ele tem que entender minimamente da questão tributária. Tem que saber o essencial. Saber o essencial e ter profissionais que consigam auxiliar, né? Não é só querer empreender ou criar uma empresa, pelo menos antes estudar alguma coisa. Entender o que vem por trás. Eu sei fazer isso, mas o que tem por trás disso para eu chegar e vender para a Nádia e para a Vanessa? Exatamente. Como é que eu vou vender para eles? Aonde que eu vou vender? Isso que a gente nem entrou em questões mais técnicas, né? Porque assim, se a gente entrar, esmiuçar ali tudo que engloba essa questão do custo, do quanto eu preciso apurar, bom, é bem isso, a gente precisaria de dias para ficar aqui explicando, muito tempo. Né? Cada atividade tem o seu pontinho no i lá que ele precisa saber. E Marcelo, o que funciona para o meu setor lá na construção não funciona. A Nádia presta um tipo de serviço. Isso. Nós também prestamos serviços na construção civil, mas é outro tipo de prestação de serviço. E outra coisa que eu quero também frisar, muitas vezes a gente diz assim, não, é vantagem eu pegar um empréstimo no banco porque os juros é baixo. Só que a pergunta que eu faço, os juros é baixo e o teu lucro é maior do que a taxa bancária? Porque muitas vezes o que acontece? O empresário, na ânsia de pegar o empréstimo, ele pega o empréstimo cuja taxa bancária, nada contra os bancos, né? Cada um no seu ninho, que a taxa bancária é superior ao lucro que tu tem. Que ele tem. Então, ele, mesmo assim, trabalhando, ele não consegue pagar o empréstimo. Até ele pode pegar para ter caixa, né? Porque as empresas, elas precisam de caixa. O lucro até pode ser reduzido se ela tiver caixa. Então, desde que ele pegue aquele dinheiro lá, que ele pegou lá no banco, que volta lá para o produto dele como um custo financeiro lá dentro do produto, que ele tem que colocar lá dentro do produto dele e fazer com que esse dinheiro que ele pegue gere caixa. Gerando caixa, ele vai ganhar mais o quê? Rentabilidade. Então, mas esse dinheiro tem que saber que ele está lá, porque independente se eu peguei dinheiro no banco ou não, se eu fiz um empréstimo ou não, hoje não existe, é muito difícil tu comprar à vista e vender à vista. No meio desse caminho é só tu ir em qualquer lugar, tu vai ver uma placa bem grande, 10 vezes. 10 vezes. Já, Marcelo, que tu aí falou tu vai numa loja 10 vezes, mas ele está pagando para uma operadora, tem um custo lá para essa operadora que vai deduzir do ganho que ele tem. E Marcelo, já que você tocou nesse assunto, tem o seguinte, muitas vezes a gente vê o seguinte, o cara vendeu lá 5 milhões no mês, beleza, faturamento recorde legal. Mas como é que eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro? Mas o que ele fez, querido? Ele financiou o cliente dele. 30, 60, 90, 120, né? Então, eu vou te contar um segredo, Nádia. O nosso prazo médio hoje na confecção é de 120 dias. Nossa. Tá aí? Olha o tamanho do caixa que tu precisa para 120 pra dias. Para conseguir dar o giro, né? Porque 120 dias de caixa, assim, é um absurdo tu falar isso. Quando tu estuda administração, né, Nádia, é tão bonita as teorias
categorias de administração, sim. cara. Sim, é com lindo, certeza. tudo funciona, eu vendo o meu produto, eu produzo, eu vendo, recebo, não tenho inadimplência, eu fiz hoje, semana que vem. Perfeito, É um mundo perfeito. perfeito. 120 dias de média de prazo, no nosso caso, né? Sim. Tem uns que podem ser menos, como tem outros que podem ser mais, né? E se não está muito bem calculado, isso quebra uma empresa. Isso Porque às vezes na tua planilha de custo tu não bota financeiro. Exatamente. Porque, não, eu vou vender e vai ser o mês que vem, eu vou receber 30, 60, eu recebo, eu não preciso botar financeiro. E de repente é o dobro do prazo e tu tem que dar um jeito com o teu caixa para receber daqui ao dobro do prazo que tu esperava. Do dobro do prazo que tu esperava, né? Mas o teu fornecedor é que setores diferentes, mundos diferentes. Sim. Eu vou dizer o que acontece na construção civil, que é um dos casos que a gente atua. A maioria dos fornecedores é prazo de 7, 21 e 28 dias. Os fornecedores. A maioria dos fornecedores de construção civil, assim, quando a gente faz um projeto de um prédio, em média são de 3,5 a 4 anos. Veja bem. Mas tudo que a gente compra é 7, 21 e 28 dias. Sim. Mas o prazo total é 48 meses. Tem que ter caixa, né? Tem que ter caixa. Então, as empresas, às vezes, elas não quebram porque elas dão prejuízo. Elas quebram porque não tem caixa. Não tem caixa. Porque daí tu tem que pegar o pouco que tu tem para receber, tu vai lá no banco e tu desconta tuas duplicatas lá no banco. E aí tu tira mais um pouco da tua margem, mais um pouco da tua... fica menor e outra coisa, lá na frente, aquele valor que tu antecipou agora vai te fazer falta. Exatamente. E aí tu não consegue fazer esse ciclo girar. É aí a mesma dificulta coisa, as empresas. Marcelo, que tem muita empresa que vende no cartão e vai lá e antecipa o cartão, né? É porque é falta de caixa, mas o cartão antecipado, o custo é estratosférico, é muito caro. A taxa do cartão já não é barata, mas se eu comparar que se eu vender no cartão eu garanto o pagamento, eu acho que é um bom negócio. Agora, se você descontar o cartão, for lá antecipar o cartão, esse valor é altíssimo, altíssimo. Então, assim, ser empresário... É ser corajoso, né, Nádia? É ser corajoso, eu diria, é ser um malabarista, porque tu não tem só uma área para cuidar, tu precisa vender, você precisa produzir, você tem que ter caixa para suprir as necessidades, né? É bem complicado, eu não acho fácil. E no mundo perfeito, tudo isso aí já é difícil. Agora, tu pega ainda que nem há 2 anos, pandemia, esse ano enchente, então assim, complicou. Quem tá sobrevivendo, olha, merece um prêmio. É forte, tá muito difícil. É difícil, então, porque tu tá bonitinho, tu tem todos os teus custos, mas isso aí tu não tem como prever em custo nenhum. Isso aí tu não tem como prever na tua atividade que de um dia para a noite tu vai parar de faturar. Exatamente. De um dia para a noite ninguém vai vir mais comprar o teu produto. E aí vou em outro ponto, né, Marcelo? Esses tempos eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, foi do Sebrae, que diz que mais que a metade das micro e pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos, porque quebram, né? Sim. E aí o micro e o pequeno, ele tem muita dificuldade justamente nessas questões de não saber lidar com as situações, no sentido de que ele não se qualifica, de que ele não busca conhecimento. E essa questão do conhecimento técnico, de formação de preço, de custo, é um dos maiores pontos que fazem as empresas uma coisa é essa, Vanessa, mas eu não concordo em 100%. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, tem muitas pessoas que quando enxergam um pouco de dinheiro, vão investir fora da empresa. Não sabem lidar, né? Então, quando nós falamos atrás ali que as empresas não quebram porque elas dão prejuízo, e sim porque elas não têm caixa, por quê? Porque aquela empresa que continua reinvestindo, vai pegar o balanço lá com a Nádia, vai dizer, mas tu tá tendo prejuízo. Por que tu tá continuando com a atividade? Não, porque ele tá reinvestindo todo o dinheiro dele, continua reinvestindo. Ele podia parar de reinvestir
e começar a usufruir dos lucros que ele vai dar. Não, mas ele continua reinvestindo, mas ele tem caixa para investir. Isso aí faz com que ele vá fomentando cada vez mais a atividade. Vai se fortificando. Ele vai ficando, eu digo assim, o ano passado nós criamos uma coleção que se chamava Construções. Por quê? Construções porque tudo que a gente faz tem que ter uma base. Exatamente. Não adianta eu querer chegar primeiro no telhado se eu não tiver a base, o alicerce. E o alicerce é isso, entende? Eu não preciso ser expert em custos, eu não preciso entender de toda a legislação tributária, mas o mínimo de cada uma delas eu tenho que entender. Sim, e tem que ter a humildade também de saber quando precisa procurar ajuda, né? Porque muitas vezes o empresário, ele se endivida, ele não sabe lidar, mas ele não bate lá na porta do contador ou de alguém. Ou para tentar descobrir aonde que está errando. Para conseguir, né? Então é isso, ter também a coragem e a humildade de pedir ajuda, de ter uma assessoria, de ter, né, um suporte, porque precisa. O empresário, ele não consegue muitas vezes sobreviver sozinho, né? Então esse é o ponto. A gente tem que saber de tanta coisa, entender de tanta coisa. E não é só do contador, né? Nádia tem um advogado também, né? Valesca, que tem um advogado também junto, é importante. Quando vem aquela cartinha lá, que vem só uma vez, se tu não regularizar na segunda vez, além do contador, tu precisa do advogado também. Precisa do advogado também. Se tu faz autorregularização, tu não recebe a cartinha. Isso Mas aí. eu diria que ele tem que se cercar dos profissionais que o ajudam. Por exemplo, assim, na tua área da malharia, tu tem que ter, uma vez a gente chamava de modelista, hoje eu acho que é aquele... Estilista, agora ficou mais chique, né? Tem que ter um estilista, então tu tem que ter as pessoas certas, no lugar certo. A gente sabe que é complicado, nem sempre a gente consegue todos os objetivos, né? Mas faz parte do negócio. Mas assim... No início do mês agora, eu disse, eu fiz uma reunião e eu falei o seguinte, quando no ramo da confecção tu alcança 80% de tudo que tu fez, tu acertou, tu tá muito bem. Quando tu atingir 90% é ótimo. E acima de 90% é fantástico. Porque são nem tantas... é possível às vezes. Não, nem existe o 100%. É tantas variáveis envolvidas em todos os negócios que assim... voltando para a construção civil, 4 anos troca um presidente. Exato. Nesse país. Quanta coisa pode mudar. 4 anos, muita lei que foi criada para dificultar tudo. E aí tu faz um processo que tu tem que pensar 4 anos. Outra coisa, construção civil, densidade demográfica. Tem que entender que as famílias ficaram menores. Exato. Então, isso afeta lá. Mudou aqui, né? Eu me lembro que a Nádia fez um trabalho de pós, acho que tu fez, né, Nádia? Que tu comentou que as pessoas diziam que se eu tenho, vamos botar um exemplo, que é um valor significativo, R$1 milhão. R$1 milhão eu aplico hoje e me dá R$10 mil. Que as aplicações, taxa Selic, que está... se tu pegar a taxa Selic, então tu vai ter em torno de praticamente 1% ao mês, conta redonda, R$10 mil. Eu alugo um apartamento, eu pago R$13 mil no apartamento, R$4 mil. Me sobra 6 e eu vou vivendo. Só que a inflação vai te comendo nisso aqui. E quando tu tem, né, Nádia, 60 anos de idade, 65, tu usufruiu muito bem. E agora onde que eu vou morar? Isso aí foi muitas variáveis. Foi um trabalho desenvolvido na época que eu fiz economia, que teve um grupo que apresentou exatamente isso aí. E daí eu, para variar, rebati, né? Eu disse, se eu me considerar sempre jovem, em pleno emprego, eu assino embaixo. Mas o que acontece? Esse 1 milhão, com as inflações, a gente vê. E até eu fiz um trabalho de pesquisa. Aonde que é o melhor lugar de aplicar teu dinheiro? Se eu não tenho onde aplicar, eu aplico no banco. Mas o melhor lugar é na tua empresa, na tua produtividade, é onde ele vai render mais, né? Exato, porque lá pelas tantas, que nem o Marcelo disse, hoje em dia nem sei se chegam a 60, 65, mas tu chega num determinado ponto que tu não tem mais capacidade elaborativa, né? E daí?
tu vai viver do quê? Não existe um investimento que dê mais lucro do que a própria empresa. Empreender. Então, com essa frase, a gente vai se encaminhando para o finalzinho, né? Já esgotamos o nosso tempo. Se deixasse, a gente, né, seguia, porque é um tema muito vasto, tinha muita coisa, mas quem sabe a gente não faz mais um, né? E volta a esse assunto. Nádia, quero te agradecer. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez e só deixo o recado porque cada um procura o seu profissional que achar adequado para ajudar nas suas atividades. Isso aí. Marcelo, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se tem uma dica para deixar para quem está nos assistindo, assim, ó, pense que o custo é teu aliado, ele não é teu vilão. Quando tu souber sobre custos, o pouco que tu souber, dificilmente tu vai quebrar, dificilmente tu vai perder a tua empresa. Por quê? Porque tu sabe aonde que tu pode pegar e aonde que tu pode ter o teu calcanhar de Aquiles. Essa é a dica para que estudem, estudem e estudem. É isso aí. E também assistam os vídeos da SIC, que tem muito conteúdo que a gente pode aproveitar, né? Exatamente. E que bom que a gente tem, né, entidades como a SIC que acabam nos ajudando também a nos qualificar, a trazer informação, e o associativismo ele é muito importante. Nos orientando. Exatamente. E cada um corre atrás do que achar necessário. Exatamente. Nádia, Marcelo, muito obrigada. Agradeço também aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores. E lembrando que se você quer mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal da SIC Farroupilha no YouTube, deixa o seu like, curte aí e fica acompanhando para mais conteúdos aqui do Comitê Financeiro. Obrigada, pessoal, até mais!